Fala pessoal, tudo bom com vocês? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está vendo esse vídeo. Vamos continuar respondendo a prova azul do Enem, tá? A parte de física da prova de ciências da natureza. Tranquilo? Agora, questão 105. É uma questão que eu particularmente achei nível médio difícil, tá? Não é muito direto você ver qual é a resposta. Precisa fazer um pouco de análise prévia, tá? Então, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou projetar a questão aqui e a gente vai rabiscar e resolver junto, beleza? Olha só. Acho que está bem aí para visualizar. A gente vai riscar um pouquinho. Vamos lá. Olha só. Em um autódromo, os carros podem derrapar em uma curva e bater na parede de proteção. Para diminuir o impacto de uma batida, pode-se colocar na parede uma barreira de pneus. Isso faz com que a colisão seja mais demorada. Deixa eu usar uma outra cor. A colisão seja mais demorada e o carro retorne com velocidade reduzida. Outra opção é colocar uma barreira de blocos de um material que se deforma, tornando-a tão demorada quanto a colisão com os pneus, mas que não permite a volta do carro após a colisão. Então temos, deixa eu destacar aqui, colocar uma barreira de blocos de um material que se deforma, tornando-a tão demorada quanto a colisão com os pneus, mas que não permite a volta do carro após a colisão. Então a gente tem situação 1 e situação 2. Tá. Comparando as duas situações, como ficam a força média exercida sobre o carro e a energia dissipada. Muito bem. Quem já está me acompanhando há algum tempo sabe que eu gosto de destacar os dados da questão, desenhar e aí começar a pensar, tá? Como a gente está estudando, eu tenho cuidado de passar por todos esses passos aqui. Claro que na hora da prova é diferente. Às vezes não dá tempo, mas eu gosto de passar por todos esses passos quando a gente está estudando. Então vamos lá, vamos fazer com calma. A primeira situação é o quê? Eu tenho uma barreira. Estou projetando para vocês? Estou projetando. Vamos lá. Eu tenho uma barreira. Não precisa ser um desenho muito bom, minha gente. É só para te dar a intuição. Eu tenho uma barreira de pneus. E o carro, ele vai vir aqui com a velocidade V0 e vai colidir com essa barreira. Depois que ele colide, os pneus vão fazer com que ele reduza a velocidade, mas ele volta na direção contrária com a velocidadezinha menor. Perceba que eu desenhei um vetor velocidade menor aqui, tá? E é isso daí. O primeiro caso. O segundo caso funciona como? Deixa eu colocar mais para cá. A gente tem a mesma barreira, mas é como uma espuma que tem aqui, não é isso? Que vai permitir que quando o carro colida, vê só, é o mesmo carro, de mesma massa, com a mesma velocidade inicial. Quando ele colida, ele deforme essa parede aqui e seja, entre aspas, tá, abraçado por ela de tal forma que a velocidade final dele do processo é 0. Tá? Confere lá com o enunciado. Se ficou com dúvida de alguma informação, volta o vídeo um pouquinho, olha no enunciado, você vai ver que está exatamente como a gente desenhou aqui. Então, são essas duas situações. O enunciado pergunta para a gente sobre a força média exercida sobre o carro e a energia mecânica dissipada. Olha só, a questão está falando de
colisão, de força média, de duração de uma colisão. Cara, isso é impulso e quantidade de movimento. Esse é o assunto da questão. E impulso e quantidade de movimento misturado com energia mecânica, né? Então a gente vai ter que analisar essas duas coisas aqui. Em relação à energia, vamos escrever aqui o que é que está acontecendo. A energia mecânica inicial dessa situação 1 é o desenho de cima. É quando o carro ele tem apenas, olha só, energia mecânica, ela é energia cinética, mais energia potencial gravitacional ou é mais energia potencial elástica. São essas três aí. Como eu não tenho energia potencial gravitacional, porque o carro está na altura do Sol, e como eu não tenho energia potencial elástica, eu só vou ter a energia cinética, que é a energia relacionada ao movimento do carro. Então, se o carro tem velocidade, ele tem energia cinética. O carro tem massa e tem velocidade. Então, a energia cinética está aí. Muito bem. Depois que o carro colidiu, olha só, então, essa equação é a equação para a energia desse desenho aqui de cima. Tranquilo? Vou destacar aqui para vocês esse desenho daqui de cima. Tranquilo? Massa. Agora, eu vou desenhar a energia mecânica final, tá? Que está representada no desenho aqui embaixo. Energia mecânica final vai ser o quê? Depois que o carro colidiu, o pneu deu uma freada nele, vamos dizer assim, recebeu o impacto, jogou ele de volta com uma velocidade menor. Quando joga ele de volta com uma velocidade menor, o carro, mais uma vez, só vai ter velocidade, não é isso? Não vai ter energia potencial gravitacional, porque já está na altura do solo, e não vai ter energia potencial elástica. Sendo assim, a energia mecânica final está aí descrita e a energia mecânica inicial também. O que a gente pode concluir daí, pessoal? Que existe uma variação de energia mecânica, que vai ser a nossa energia dissipada, que vai ser o quê? O de baixo menos o de cima, né? O final menos o inicial. Aí você diz assim, mas professor, eu estou perdidinho com essas letras. Tá, então deixa eu tentar esclarecer para você. Imagina que o carro chegou com 100 joules aqui. Então, professor, unidade de energia é joule, né? É. O carro chegou com 100 joules. E depois que ele colidiu com o pneu e foi empurrado de volta, ele saiu com a energia de 60 joules. Não concorda que tem que ser uma energia menor? Por quê? Porque a velocidade dele foi reduzida. É como o carro chegar com 100 metros por segundo, bateu lá, foi empurrado de volta, ele tem que sair com 30 metros por segundo, com 20 metros por segundo. Já que a massa é a mesma, por consequência, a energia do caso final tem que ser menor que a energia do caso inicial. Beleza. Quando tu faz essa diferença, 100 menos 60, isso vai dar um valor de menos 40. Desculpa, ao contrário, né? Na verdade, 60 menos 100, porque é final menos inicial, vai dar menos 40. Tá? Esses valores não são do enunciado, mas são um exemplo para a gente. Coloquei alguns números aí para facilitar a compreensão. Tranquilo? Então, vamos colocar aqui. Tá? Colocar assim, porque se trata de um exemplo. Esses valores numéricos não estão na questão de verdade, é só para facilitar a compreensão. Agora, minha gente, no caso da situação que tem uma espuma que vai receber o impacto do carro, o que é que acontece?
Vamos fazer o mesmo raciocínio? Energia mecânica inicial tem que ser porque as duas situações iniciais têm que ser iguais. E vamos para energia mecânica final. Olha só, agora que a espuma ela recebe o impacto e para o carro, ela recebe o impacto e vai lentamente deformando para que o carro pare no fim e fique ali alojado dentro daquela espuma. Agora, a energia mecânica final vai ser zero, porque eu não tenho velocidade no carro, não tenho energia potencial gravitacional, o carro está na altura do solo, não tenho energia potencial elástica. Então, a energia mecânica final vai ser zero. E aí o que acontece? Quem é que vai ser a nossa variação de energia mecânica? Variação de energia mecânica. No caso em que o carro colide com a espuma, ela vai ser, final menos inicial meio de mv quadrado. Se a gente for também tentar ser didático e colocar alguns valores numéricos aqui, é como se o carro tivesse colidido com energia de 100 joules, aí ele, no final, ficou com a energia mecânica de 0 joules, e aí eu pergunto a vocês, quanto é que vai ser a diferença, ou melhor, quanto é que vai ser a energia dissipada aqui? A energia dissipada aqui vai ser o final menos o inicial, vão ser 100 joules. Desculpa, menos 100 joules. Não é isso? Então a gente vê logo de cara que existe uma dissipação de energia muito maior no segundo caso, o caso com a espuma, do que no primeiro caso, que é o caso com os pneus. Então, peraí. Agora que a gente fez essa primeira análise, a gente pode já ir para as alternativas e comparar. E eliminar algumas coisas. Olha só. A força é maior, a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de blocos. Isso. Eu falei que era uma espuma, né? Mas na verdade ele chama barreira de blocos. Então tá, isso aqui tá coerente, tá? Não vou jogar fora, pode ser a nossa resposta. Letra B diz o seguinte, a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de pneus. Ih, rapaz, aqui já está incoerente com a nossa análise. Não pode ser nossa resposta. A letra C diz, a energia dissipada é a mesma nas duas situações. Ou letra C é não. Vou jogar isso aqui fora. Também não pode ser letra C. A letra D diz, a força é maior na colisão, tal. A energia dissipada é maior na colisão com a barreira de pneus. Também incongruente com a nossa análise. Não pode ser essa aqui. E a letra E diz, a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de blocos. Isso aqui é uma possibilidade. O que é que vai definir agora qual a alternativa que a gente vai marcar? Vamos fazer a análise da força. Como é que fica a força média atuando sobre o pneu, atuando sobre o carro no momento da colisão? Então, vamos fazer aqui a análise primeiro para o caso da barreira de pneus. Então, quando a gente fala de força, a gente vai ter que lembrar de uma relação que existe. Deixa eu dividir aqui. Vamos ter que lembrar de uma relação beleza, que é a seguinte. Quando se estuda lá a quantidade de movimento, a gente aprende que o impulso ele é igual à variação da quantidade de movimento. Então, vamos lá. O módulo da variação da quantidade de movimento
Por quê, professor? Porque quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Ah, tá. O impulso, ele é força vezes ΔT. A força média que a questão está perguntando está aqui, beleza? E isso vai ser igual à variação da quantidade de movimento. Então, vamos com calma. Vai ser quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Lembrando que essas coisas são vetores, eu tenho que colocar um módulo aqui. A gente vai ter que fazer uma subtração vetorial aqui, tá? Para fazer isso, para dizer quanto vale a quantidade de movimento em cada situação, eu preciso definir um eixo. Que vai ser o meu eixo positivo, onde eu vou poder dizer a quantidade de movimento do corpo nessa direção é positiva e nessa outra direção é negativa. Então vamos analisar. Olha lá, vai ser. Vamos pegar e calcular quem é a quantidade de movimento inicial aqui. Vai ser quem? Deixa eu dar um zoom ali. Vai ser quem? Vai ser massa vezes velocidade inicial. Só que tem um detalhe. Como eu relatei que precisava definir um eixo aqui, tá? Vocês estão vendo que o V0, o vetor velocidade nessa primeira situação, no caso com os pneus, quando o carro está indo em direção aos pneus, ela está no sentido contrário do eixo que eu defini. Então, peraí. Se ela está no sentido contrário, eu vou precisar incluir o sinal de menos aqui. Beleza? Beleza. Agora, eu vou ter que olhar a quantidade de movimento do outro caso, que é o caso em que o corpo está sendo empurrado para longe. Beleza? Para fazer isso, a gente vê que o vetor velocidade ele está na direção do eixo que eu defini. Se ele está na direção do eixo que eu defini, a quantidade de movimento final aqui pode ser massa vezes velocidade final, tá? Isso aqui, vetorzinho, vetorzinho. Massa. Então, vamos voltar lá para baixo. Para o caso dos pneus, da colisão com os pneus, eu tenho uma quantidade de movimento final que é massa vezes velocidade final. Aí eu tenho, aqui eu já estou colocando o valor numérico, tá? Não é mais um vetor. Aí eu tenho o menos da fórmula. E agora eu vou incluir a quantidade de movimento inicial. Vocês lembram que a quantidade de movimento inicial tem um sinal negativo? Que a gente definiu lá em cima. Ou seja, qual é a nossa conclusão? A quantidade de movimento, ou melhor, a diferença, a variação da quantidade de movimento vai ser massa V final mais massa V inicial. Só que do lado esquerdo eu tenho força vezes ΔT, então no fim das contas, se eu passar o ΔT dividindo, o que é que eu encontro? Olha a força que eu encontro. A força que eu encontro é essa daqui. Beleza. E no caso, quando a colisão é com a barreira de blocos, vamos analisar a situação. Eu tenho, mais uma vez, impulso é igual à variação da quantidade de movimento. F ΔT, a variação da quantidade de movimento. A situação inicial, minha gente, é a mesma. Concorda comigo? Módulo, quantidade de movimento final, menos quantidade de movimento inicial. Então tá. Aí, o que é que acontece? Força ΔT vai ser igual. A quantidade de movimento final, vamos primeiro para ela. Ela vai ser quanto, minha gente? Vai ser zero.
Porque eu acho que vocês entenderam, ou pelo menos relembraram, que quantidade de movimento precisa que exista velocidade para ela ser diferente de zero. Se não tem velocidade, no caso da colisão com os blocos, porque o carro para no final, se não tem velocidade, a quantidade de movimento é zero. E aí eu incluo menos da fórmula e vou agora falar da quantidade de movimento inicial. A quantidade de movimento inicial, nesse caso, ela vai ser o mesmo valor, massa vezes V0, tá? E como eixo que eu defini para analisar essas duas situações é o eixo positivo, que está nessa direção aqui, ó. Deixa eu colocar ele aqui. Não é? Não foi assim que eu fiz no caso 1. Não foi isso? No caso dos pneus? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Aí, definir esse eixo assim vai fazer com que a minha quantidade de movimento inicial nessa situação da colisão com os blocos, ela receba um sinalzinho negativo aqui. Pelo mesmo motivo do caso da colisão com os pneus. Consequência é que aqui eu vou ficar com uma variação na quantidade de movimento, que é massa vezes velocidade inicial. A minha força fica aqui do lado esquerdo, e se eu passar o ΔT dividindo, essa é a conclusão que eu tenho. Então, peraí, minha gente, olha só. Eu tenho uma equação para a força, que é essa de cá. No caso, com a colisão dos blocos. E eu tenho uma equação para a força, que é essa de cá. No caso da colisão com os pneus. O que vocês acham que é maior? É maior o caso com a colisão com os blocos ou o caso com a colisão com os pneus? É o caso com a colisão dos pneus que é maior, né? Então eu posso ir já para as alternativas e analisar o seguinte: eu sei que a força é maior, a força em cima do carro ela é maior quando a colisão com os pneus. Então, peraí, a força é maior na colisão com a barreira de blocos. E isso aqui está errado, pessoal. Não faz sentido. Por eliminação, a gente pode marcar a letra A. E olha como ela está coerente. A força é maior na colisão com a barreira de pneus. A energia dissipada é maior na colisão com a barreira de blocos. Perfeito. 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 Então, minha gente, apesar dessa corridinha no fim, tá? Eu fiz isso para esse vídeo não ficar muito longo. Deixa eu aparecer aqui para vocês olharem para mim. Pronto. Apesar disso, a gente fica com... Aqui, essa é a câmera que eu gosto. A gente fica com o gabarito letra A de amor, tranquilo? É uma questão que eu achei média difícil, tá? E é isso, pessoal. Vamos continuar respondendo o Enem, tá certo? A parte de física. E valeu, um abraço, comente, compartilhe, coloca aqui nos comentários o que é que você gostaria de ver, o que é que achou dessa aula, se ficou alguma dúvida, vamos interagir, tá certo? Valeu, um abraço para vocês.